pessoal, saudações OnLuz. Oi pessoal, tudo bem? Saudamos a todos, sejam todos bem-vindos ao Instituto OnLuz, sejam todos bem-vindos ao Comportalmente, uma nova modalidade de trabalho que nós estamos trazendo aqui no canal do YouTube. E para quem não conhece o Instituto, acesse o nosso site www.institutoonluz.com.br. Acesse o nosso site, veja, navegue e conheça as nossas propostas de trabalho dentro do autoconhecimento, da neurociência, da neuropsicologia, da metafísica, da mediação terapêutica, homeopatia e tantas outras atividades que nós temos para oportunizar, para colaborar com o seu processo de autocura. E veja, hoje nós estamos iniciando uma nova proposta, né? Essa proposta, ela é uma proposta para fortalecer o nosso entendimento acerca da nossa cura interior, da nossa evolução interior, tá? E hoje, então, vamos lá, né, Margarete? Exatamente. Vamos tratar sobre o tema transtornos de personalidade, tá? O que são transtornos de personalidade? São padrões de comportamento onde as pessoas se sentem inadequadas e não conseguem se adaptar ao meio que elas convivem, tá? Então, aqui podem ter vários tipos de transtornos de comportamento que nós vamos abordar daqui a pouquinho, tá? Exatamente. E a causa principal, ela é de ordem genética, mas também ela é do ponto de vista das situações ambientais, tá? Então, tanto nós podemos estar carregando da nossa ancestralidade materna e paterna, como também dos vínculos sociais, do meio social onde a gente convive. Esses ambientes podem ser ambiente familiar, profissional, social, que podem ser nocivos para a nossa saúde mental, nossa saúde emocional, e nós podemos sim vir a desencadear um tipo de transtorno de personalidade, tá? Exatamente, né, Maria? Isso. Então, muitas vezes a gente pode já nascer com esse transtorno de personalidade, porque ele desencadeia, então, através dos processos genéticos, mas também, como a Mari comentou, ele pode ser adquirido por meio dos ambientes que a gente vive, tá? E esses transtornos, com o passar do tempo, caso as pessoas elas não busquem fazer uma autoanálise, um autoconhecimento, quando elas não buscam se aprimorar ou entender o porquê daquele comportamento que está se tornando um pouco desagradável para a sua vida, trazendo problemas em todos os seus âmbitos, esses transtornos eles podem se agravar e tornar-se, então, algumas patologias de ordem psíquica, psicológica um pouco mais severas, tá, gente? Então, é muito importante a gente observar como está o nosso meio pessoal, familiar, profissional, se a gente está passando por algum tipo de desajuste, por algum tipo de transtorno, por algum tipo de perturbação, porque indica que a gente pode estar em desenvolvimento algum tipo desses transtornos que a gente vai ver logo em seguida. E quando que a gente deve tratar? Quando esses transtornos de personalidade começam a trazer prejuízos para a nossa vida e para a vida de outras pessoas, tá? Prejuízos de relacionamentos, prejuízos financeiros, econômicos, prejuízos emocionais, quando trazem realmente bastante sofrimento e dores para as nossas vidas, certo? Então, busquem profissionais dentro ou da área da psicologia, ou da área da psiquiatria, neuropsiquiatria, neuropsicologia, tá? Que podem dar esse suporte para vocês. E no nosso caso, nós podemos também complementar e fortalecer o trabalho desses profissionais através das terapias integrativas,
através também de uma análise comportamental, dentro dessa visão mais metafísica, mais do inconsciente, mais do processo de um autoconhecimento da origem desses transtornos, ok? Vamos lá? Vamos ver quais são os mais comuns, né? Primeiro deles, então, é o transtorno de personalidade paranoide. O que é isso, Margarete? Bem, o nome já praticamente se apresenta, né? Aquela pessoa paranoica, ou seja, aquela pessoa que desconfia de absolutamente tudo e todos, tá? Para ela, todas as pessoas que estão ali, mesmo ela não conhecendo, mesmo ela nunca tendo visto a pessoa na frente, ela olha para aquela pessoa e ela identifica, ela percebe, ela sente no seu íntimo que aquela pessoa está planejando alguma situação negativa para com ela, tá? Então ela suspeita de que todas as pessoas que estão ali podem lhe fazer algum tipo de mal. E ela não consegue confiar nas pessoas. Pessoas tanto do seu meio social, tanto do seu meio profissional, elas acabam suspeitando de tudo e de todos, tá, gente? As únicas pessoas que elas podem manter relações e que elas podem ter uma certa confiança é nas pessoas que fazem parte do seu meio familiar. E os transtornos de personalidade esquizoide? Quais são as principais características, Margarete? Certo, elas possuem então emoções muito limitadas, tá? São aquelas pessoas que elas não conseguem expressar as suas emoções. Elas possuem muita dificuldade de estabelecer algum tipo de vínculo, algum tipo de relação interpessoal, tá? Então elas vão ser pessoas que não constroem principalmente vínculos afetivos por não confiar também nas outras pessoas, por terem passado por algum tipo de transtorno, algum tipo de trauma, e aquela situação fez com que elas se fechassem, né? Para relacionamentos afetivos, relacionamentos amorosos. E são pessoas que são consideradas extremamente frias, né? Não se importam com o bem-estar das outras pessoas. E elas vivem como se sentem melhor, digamos assim. Elas escolhem se isolar, escolhem ficar sozinhas por se sentirem melhor estando daquela forma, tá, gente? E são pessoas que não possuem ou que raramente expressam algum tipo de emoção. Não conseguem expressar um afeto, um carinho, uma atenção, uma preocupação. Então, elas agem como se não se importassem com as outras pessoas que convivem com ela em qualquer âmbito, né? Seja familiar, pessoal, profissional. E chega, né, um determinado momento da sua vida que não vai existir algum tipo de diagnóstico, digamos assim, de alguma doença. Né? Elas ficam buscando por alguma coisa, ficam querendo encontrar alguma coisa, achando que estão doentes muitas vezes, mas não existe diagnóstico para nada daquilo que ela vem apresentar. Certo. Tem também, gente, um outro tipo de transtorno de personalidade que é o esquizotípico. Esse é um outro transtorno onde as pessoas, elas se distanciam da realidade, elas criam o seu próprio mundo com base nas suas crenças e padrões morais que a sociedade não compreende, tá? E elas podem prejudicar muito as outras pessoas. Elas normalmente ficam ansiosas diante de situações sociais e é comum elas interpretarem de forma equivocada, negativa, palavras e atitudes de outras pessoas, principalmente se as outras pessoas não concordam com a sua forma de viver a vida, tá? E tendem a tirar conclusões não reais diante dos fatos que estão vivendo. Bom, essas três personalidades que nós mencionamos, do ponto de vista metafísico, do ponto de vista do inconsciente, do ponto de vista das memórias celulares, das memórias não corpóreas, como a gente fala, das memórias que vêm de realidades também conhecidas como memórias de vidas passadas,
Essas 3 personalidades, elas demonstram pessoas, principalmente a paranoide e a esquizoide, como pessoas que passaram por grandes abalos emocionais, passaram por grandes frustrações, viveram relacionamentos, e esses relacionamentos fizeram com que elas sofressem, se frustrassem de uma maneira intensa e que elas realmente fecharam o seu coração, congelaram o seu coração por conta de um trauma muito profundo, de uma dor muito profunda, tá? Que essa pessoa viveu, se relacionou com alguém, criaram uma expectativa em relação ao relacionamento e não viveram isso. Então elas se sentiram extremamente feridas, tá? Já dentro da metafísica, dentro das memórias extracelulares, extracorpóreas, tá? A personalidade esquizotípica já é um outro tipo, é um padrão, é uma memória que a pessoa guarda de uma realidade também de vidas passadas, onde ela viveu certa realidade e aquela realidade ela se sentia bem, ela acreditava naquilo e ela tinha um certo poder sobre aquele momento, aquela situação em especial. Tá? Então ela carrega essa memória e ela ainda quer reproduzir isso no momento presente, porque ela se sente confortável com aquilo, ela consegue ter o domínio sobre aquela situação. E ela acaba impondo as normas, as condutas e a forma de viver dela para as pessoas que estão ao seu redor, mesmo trazendo prejuízos, tá? Para o convívio social, pessoal ou familiar e profissional também, certo? Mas vamos seguindo, temos mais outras abordagens ali, como, por exemplo, o transtorno de personalidade borderline. Quais são as características principais das pessoas que têm esse tipo de situação nas suas vidas? Pois bem, Mari, então esse transtorno de personalidade é aquele tipo de pessoa que ela tem uma hipersensibilidade emocional muito intensa e vai afetar negativamente todos os seus relacionamentos interpessoais, principalmente também a sua autoimagem, né? Por quê? Porque ela vai apresentar aquele sentimento de ela ter sido abandonada, de ela ter sido rejeitada, né? E ela vai buscar por algum tipo de relacionamento afetivo, principalmente, para suprir aquela necessidade de abandono, para que ela se sinta amada, para que ela se sinta acolhida, para que ela se sinta protegida por aquele companheiro ou por aquela companheira, tá? Então, muitas vezes, ela vai ficar muito irritada com situações que acabam acontecendo de imprevistos na sua vida, quando esse companheiro ou essa companheira chega com alguma situação para não atender aquela necessidade dela, né? E aí ela vai cobrar a atenção demasiadamente desse companheiro ou dessa companheira para que fique ali totalmente a seu serviço, vamos dizer assim, né? Então ela precisa que a pessoa fique aos seus pés fazendo tudo que ela precisa, atendendo a todas as suas necessidades. E ela tende então a colocar esse companheiro ou essa companheira num pedestal, vamos dizer assim, e ainda usar esse companheiro como sendo a pessoa mais perfeita do mundo, mesmo ela atraindo, digamos assim, vínculos, pessoas, né, para o seu vínculo afetivo que vão se tornar talvez agressivas, violentas, pessoas que vão denegrir muitas vezes a imagem do outro, mas ela continua naquele relacionamento para preencher aquele vazio emocional, aquela carência emocional por não ter amor próprio. E esse comportamento, o transtorno de borderline, do ponto de vista metafísico, do inconsciente, nós temos que tratar a origem, e essa origem pode estar lá quando criança, quando ela pode ter sofrido um abandono por parte de seus pais,
ou ela pode ter uma outra realidade, de uma outra vida, de uma outra realidade emocional que ela viveu, onde ela sim passou por rejeições, passou por abandono, passou por maus tratos. Então ela precisa sim fazer um trabalho de cura interior e liberação dessas memórias bem importantes, tá? Exato, Mari. E normalmente essas personalidades atraem pessoas narcisistas, que é o próximo transtorno aí. O que essas personalidades geram na vida das outras pessoas, Margarete? Pois bem, Mari, então a pessoa que tem o transtorno de personalidade narcisista é aquela pessoa que ela precisa se sentir grandiosa perante as outras pessoas, tá? Ela quer ser vangloriada, ela quer ser servida, é aquela pessoa que quer ser o centro das atenções, que ela sabe tudo, que ela conhece tudo, que ela é a única pessoa que pode resolver a vida de todo mundo, tá? Então, o narcisista, ela é aquela pessoa que muitas vezes ela pode vir a se tornar agressiva para conseguir alcançar os seus objetivos, tá? Então ela vai sabotar a vida das outras pessoas, ela vai desestruturar, ela vai desprezar, ela vai fazer com que a outra pessoa se sinta um nada, né? Lixo, exatamente. Um fracasso. Você não consegue nada, nada dá certo na tua vida, você não consegue, né? Enfim, despreza muito a outra pessoa, né? Por quê? Porque ela acredita que sempre ela é a melhor, ela precisa ser a melhor em tudo. Então, normalmente, as pessoas narcisistas, elas tendem a desprezar pessoas que têm um potencial muito bom. Vocês sabiam disso? Preste atenção. O seu relacionamento com a sua mãe, com o seu pai, com o seu irmão, com o seu esposo, com o seu filho, com os seus colegas de trabalho, você se sente desprezado? Você se sente humilhado? As pessoas te tratam com prepotência? Significa que ali você tem um grande potencial, elas percebem isso, mas elas não querem que você expresse esse seu potencial. Tá? Então, precisa trabalhar a liberação de memórias traumáticas que você tem do teu inconsciente, por isso que você está se relacionando com este tipo de pessoa, tá? E o narcisista, né, Maria, ele pode estar tanto nos relacionamentos conjugais, como também familiares, né? Pai, mãe, irmãos, tá? O narcisista também pode ser um colega de trabalho, pode ser um supervisor, pode ser um chefe, um líder, enfim, né? Qualquer pessoa pode ter esse caráter narcisista e agir no seu meio para poder controlar e dominar o outro para que o outro faça todas as suas vontades. E o transtorno de personalidade antissocial? Esse sim, esse é bastante delicado. O transtorno de personalidade antissocial, ele está assim a uma porta, a um passo de as pessoas virem a desencadear ou a sociopatia ou a psicopatia, tá? Exatamente. Que é um tema que a gente vai trazer num outro momento. Mas o transtorno de personalidade antissocial, a pessoa, anotem aí as características principais, tá, gente? São frias, são calculistas, são impulsivas emocionalmente, são instáveis emocionalmente, tá? Elas não se importam com as consequências dos seus atos, são pessoas que planejam os seus atos conscientemente. Elas não se importam se o outro vai sofrer, se o outro vai ser prejudicado. O que importa é que elas precisam ser beneficiadas, tá? Não importa o que vai precisar acontecer, o que importa é que os desejos delas sejam atendidos. Exatamente. São pessoas que normalmente cometem crimes hediondos, estelionatários, pessoas que não se importam com nada e com ninguém, tá? Dificilmente voltam atrás, dificilmente reconhecem os seus erros, né? Ou praticamente não reconhecem, né?
E quando são abordados, quando são descobertos, eles continuam negando, eu não fiz isso, não era assim, não era real, e eles ainda colocam a culpa nas vítimas, as pessoas com as quais eles as lesaram, né? Fazendo elas se sentirem culpadas, fazendo elas se sentirem com medo, inseguras. É um relacionamento bastante delicado e precisa de um tratamento muito, muito profundo aqui, tá? Normalmente, essas personalidades narcisistas e antissociais são padrões do ponto de vista energético, espiritual, metafísico. Normalmente existem processos obsessivos muito graves, tá? Existem personalidades e pactos espirituais muito graves envolvendo a vida dessas pessoas, certo? Vamos para as próximas então, temos mais aí. Temos mais transtorno, gente. Então o próximo transtorno que a gente vai trazer para vocês é o transtorno de personalidade esquivo. Então esse transtorno são aquelas pessoas que elas não gostam, elas não conseguem ter contato com outras pessoas, elas não conseguem estabelecer vínculos. São aquelas pessoas que não conseguem interagir com outras, tá? Ou interagem, mas com uma certa dificuldade, se sentindo muitas vezes pressionadas a manter um contato, a interagir com outras pessoas, tá? Então, por que elas agem assim, né? Porque elas têm um sentimento de que aquelas pessoas com as quais ela está interagindo vão humilhar, né? Vão criticar, vão julgar, vão perseguir, vão rejeitar todas as suas colocações, todas as suas intenções, todas as suas palavras, tudo aquilo que ela precisa externalizar, né? De conhecimentos também, tá? Então são pessoas que elas possuem um grande sofrimento emocional justamente por acharem que o outro vai fazer tudo isso com elas, tá? Então elas antecipam esse sofrimento mesmo no seu consciente, muitas vezes achando que aquilo não vai acontecer, mas aflora aquela frequência nela de que isso vai acontecer com a vida dela, tá? Que as pessoas vão agir, ter esse comportamento em relação às atitudes dela, tá? Então, muitas vezes ela não vai conseguir assumir determinados compromissos, determinadas atividades que vá colocá-la numa posição de destaque por ela não confiar no seu potencial, por ela anular tudo aquilo que ela veio buscando de aperfeiçoamento, de conhecimento, mesmo ela sabendo muita coisa, ela não consegue externalizar justamente por achar que ela será criticada quando ela for colocar aquele conhecimento em prática, tá? Então ela vai apresentar muito medo muitas vezes, né? Isso, exatamente. O inconsciente dela tem muito medo, tá? E uma pessoa com medo, ela bloqueia e ela trava o seu próprio desenvolvimento, tá? Então precisa tratar o medo no inconsciente. E esse medo pode ser dessa existência, de memórias de agora e memórias de outras existências também. E a personalidade, o transtorno de personalidade dependente, quais são as características? Bem, o nome já diz, né? Ela é dependente de uma outra pessoa, então ela precisa conviver com alguém, ela precisa manter um vínculo, ela tem uma necessidade muito grande de manter um vínculo com alguém, principalmente afetivo, gente, para que ela possa se sentir cuidada, para que ela possa se sentir segura, porque ela acha no seu consciente, no seu inconsciente, de que ela não vai conseguir se cuidar sozinha, gerir a sua própria vida. Então ela coloca sobre outra pessoa a responsabilidade de cuidar dela, tá? De todos os aspectos. Exatamente, de falar tudo o que ela precisa fazer, de direcionar ela na sua vida, de dizer se pode, se não pode, se consegue, se não consegue. Então ela precisa dessa pessoa para gerir a sua vida, para comandar a sua vida. Normalmente, no inconsciente dessas pessoas, a gente trabalha os potenciais que ela não desenvolveu, tá? São pessoas que foram muito podadas também
e que ficaram numa certa zona de conforto, ficaram acomodadas a um certo estilo de vida. Sempre alguém as sustentou e elas nunca lutaram pelos seus próprios esforços para conseguirem sair daquela condição. Então, precisa sim tratar esse comportamento, como a gente falou, aquela pessoa que se sentiu sempre as suas necessidades sendo supridas e nunca batalhou e nunca se desenvolveu, tá? Em vários aspectos, seja no profissional, seja no pessoal, seja no emocional e mental, ok? Exatamente. O próximo, o transtorno de personalidade obsessivo compulsivo. Mais conhecido como TOC, né? Então, o que é o TOC, Mário? Transtorno obsessivo compulsivo. É justamente aquela pessoa que tem uma mania de organização, vamos dizer assim, né? Ela gosta de ter as coisas extremamente organizadas, um perfeccionismo, principalmente também pela limpeza, né? Ela gosta de ter as coisas extremamente limpas. Por mais que ela fez a faxina geral, vamos dizer assim, ela saiu para a padaria comprar o pão, voltou para casa, olhou para aquela organização e não se sentiu satisfeita, vai fazer tudo de novo, tá? Então ela tem essa necessidade de ter o controle de tudo que está ao seu redor ali também, né? Ela tem aquela necessidade de cuidar exatamente que as coisas fiquem ao seu modo, que aconteçam da forma que ela entenda que seja o melhor e que principalmente for mais conveniente para ela, tá? Então, a pessoa que tem TOC, ela é aquela pessoa que ela é bastante teimosa, bastante rígida no seu comportamento, ela não é flexível, tem que ser exatamente do jeito que ela quer que aconteça, tá? Então, esse transtorno, ela vai fazer com que a pessoa ela tenha necessidade, muitas vezes, de rever aquilo que ela está fazendo, de rever as suas atividades. Ela vai lá, viu que está certo, mas não se contentou com aquilo, vai lá e revisa 2, 3, 4, 5, 10 vezes até ela se sentir segura. Satisfeita, né? Exatamente. Né? Então, quando ela alcançou a satisfação, mesmo assim ela fica insatisfeita. Isso aí gera realmente prejudica muitos setores da vida dela, compromete muito os seus relacionamentos, gera bastante conflito nos relacionamentos entre as pessoas, porque realmente ela não é nada flexível, né? Então, realmente precisa curar isso, precisa curar no seu inconsciente, porque que as pessoas querem a perfeição, né? Ali também existe uma questão de um ego, né? O ego inferior da pessoa, né? Ela precisa mostrar uma certa superioridade em algumas coisas, né? Então, precisa também buscar um apoio terapêutico e limpar memórias do seu inconsciente para poder viver uma vida muito mais, né, saudável, muito mais equilibrada com tudo e com todos. Bom, diante dessas orientações gerais, né, esses eram os transtornos, os principais transtornos que a gente tinha que trazer para vocês, tá? Isso. Como que a gente trabalha? Como que nós aqui do Instituto Onlus podemos trabalhar? Como a gente falou lá no início, o nosso trabalho complementa o trabalho do psicólogo, do neuropsicólogo, do psiquiatra, do médico neurologista, enfim, né, das várias áreas que atuam ali. A gente sempre vai atuar na origem do problema, tá? A origem no inconsciente dela. Para isso, a gente usa as técnicas das terapias integrativas também, tá? E entre essas técnicas, a energia do Reiki, a aplicação da energia do Reiki para ir nas memórias e nas realidades espirituais e resgatar essa energia, né? Do ponto de vista da neurociência e do comportamento, esses transtornos de personalidade, sim, eles são feitos através de análises
psicológicas associadas com atividades biológicas, o funcionamento cerebral, o funcionamento dos neurotransmissores, né? E todos os tipos de transtornos de ordem comportamental. Que isso, como a gente falou agora há pouco, os profissionais dessa área colaboram bastante, né? No nosso caso, nós sempre vamos trabalhar a origem deste problema para liberar, curar de uma maneira muito mais intensa e sob o ponto de vista energético. E a homeopatia, ela também pode colaborar bastante, né, Margarete? Pode sim, né? A homeopatia integrativa, gente, ela vai atuar não necessariamente no transtorno, tá? Porque o transtorno, ele é algo muito mais complexo. Mas o transtorno, ele causa um sintoma. Ele pode causar um sintoma emocional, por exemplo, né? As tristezas, as mágoas, os ressentimentos, o medo, irritações, nervosismo, agitações. Exatamente, né? Ele também pode agir nos sistemas do nosso corpo, por exemplo, sistema cardiorrespiratório. Então, muitas vezes uma pessoa que tem o transtorno de borderline, principalmente, ela pode afetar muito aqui o sistema cardiorrespiratório, trazendo a sensação de que ela possui uma patologia ali, né? Uma tosse, muitas vezes, que não cessa. Ansiedade também. Uma ansiedade, uma palpitação cardíaca, pode trazer também ali um peso no peito, muitas vezes, que a pessoa ela pode ter, ou muitas vezes os transtornos, eles também podem estar associados, muitas vezes, a alguma situação recorrente que a pessoa tem, né? Por exemplo, ela pode manifestar muitas vezes dores generalizadas pelo corpo e ela não ter nenhum tipo de diagnóstico para essas dores, né? Ela pode muitas vezes ter sintomas de pneumonia, por exemplo, sintomas de respiratórios mesmo, vai fazer todos os exames e acaba não acontecendo, não tendo diagnóstico nenhum, mas o sintoma está presente, tá? Isso é para qualquer um dos transtornos, tá, gente? Então, a homeopatia, ela vai avaliar, não necessariamente o transtorno, porque a gente não faz avaliação aqui. Não faz avaliação, não faz diagnóstico, isso é tudo com a área da psiquiatria, da psicologia, da neurologia, tá? Exatamente. Nós vamos trabalhar na origem energética, espiritual e vai trabalhar num processo de uma expansão de consciência para que a pessoa se fortaleça no tratamento que ela já está fazendo com o seu psicólogo, o seu psiquiatra e assim por diante. Exatamente. Okay? E aí a homeopatia, ela vai agir justamente no sintoma, para amenizar gradativamente aquele sintoma, aquele desconforto que a pessoa está trazendo, tá? Em decorrência desses transtornos de personalidade, para que o corpo vá buscando na célula defeituosa que provocou aquele transtorno, aquela memória genética que a gente carrega lá dos nossos antepassados, ou aquele comportamento que a gente tem, né? Para trabalhar gradativamente, atuando então mais intensamente naquele sintoma para trazer mais equilíbrio e mais harmonia para todos os relacionamentos da pessoa. Gente, então é isso. Muito bom, esse é o nosso primeiro encontro da nossa conversa terapêutica. Se você gostou, compartilhe esse vídeo, tá? E nós vamos nos encontrar no mês de junho com mais conversa terapêutica. Tudo de bom e até lá! Certo, gente? Até a próxima vez. Tchau, tchau! Tchau!